Olá, pessoal. É o primeiro ano. Estamos aqui para dar continuidade. A gente estudou algumas civilizações, né? Estudamos os mesopotâmios, egípcios, hebreus essa semana. E agora vamos finalizar com as duas últimas civilizações, né? Elencadas pelo nosso livro, fenícios e os persas, tá? Então, os fenícios, eles nem eram fenícios de verdade, é um nome que os gregos deram para eles, eles se conheciam, eram chamados de cananeus, só para a gente esclarecer. Então, os fenícios, eles vão se destacar por ser bem diferente dos outros povos que a gente estudou, tá? Então, vamos entrar nessa história. Aqui nós temos as características principais dos fenícios. A primeira delas... Eles eram organizados em cidades e estados, isso é importante porque eles não formaram um reino unificado ou um império, eles não tinham um único rei. Então eles tinham, cada cidadezinha tinha seu próprio governante. Então a região, né, dos fenícios, como ela tinha áreas com montanhas, acabava que as cidades eram bem isoladas. Então eles falavam a mesma língua, se organizavam da mesma forma em termos de cultura e até economia, mas eram cidades independentes, cada uma com Deus protetor, e isso é que garantia essa ideia de cidades e estado, né, que são cidades independentes. A economia dos fenícios era comércio marítimo. Por quê? Os fenícios, de um lado, eles olhavam montanhas, que não é um local muito adequado para o plantio. Eles até tentavam. Eles colocavam, cavavam, tentavam ficar mais plano no topo, né? No topo não, perdão, na base das montanhas para plantar, mas não dava o suficiente para eles se alimentar, ter boas condições de alimento, tá? Então eles acabavam que comercializando, porque eles tinham que comprar, eles tinham que buscar alimentos em outros lugares. E aí eles tiveram uma outra postura econômica em relação às outras civilizações da antiguidade. O que acontece? Eles olharam para um lado, montanha, olharam para o outro, nós temos o mar Mediterrâneo. Então eles vão ver o que eles têm de riqueza, isso aí é saber usar o que tem de melhor. E aí os fenícios, eles vão perceber que eles têm um cedro, que é uma madeira muito boa, muito resistente, que poderia ser comercializada, mas também que poderia ser utilizada para fazer embarcações. Então eles vão navegar pelo mar Mediterrâneo, vão comercializar com outros povos, inclusive com os egípcios, que a gente já estudou. O que eles vão vender? Eles vão vender produtos artesanais, como vidro, tecido. Gente, o tecido dos fenícios vai ser o do babado, tá? Todo mundo quer um tecido fenício, porque eram tecidos que eles tingiam com o molusco que tinha no mar Mediterrâneo, que tinha uma tintura vermelha, né? E vermelho era uma cor muito rara para se conseguir para pintar um tecido. Então, é tecidos caríssimos. É o Calvin Klein daquele período, tá? Caríssimo. Adidas daquele período, tudo isso, né? Levando a vestimentas da Adidas. Era caríssimo porque era algo para os reis, para os faraós, para os governantes, para a elite mesmo. Usar uma roupa vermelha era isso. Então, eles vendiam e comercializavam esses produtos. Então, quando for falar de fenício, você tem que lembrar, tem uma músicazinha, né? Essa música é famosa, um jinglezinho aí para os fenícios, né? Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Sempre quando falar de fenício, você vai lembrar dessa canção e você vai lembrar que eles eram comerciantes marítimos, beleza? Então, vamos lá. A sua política, Thalasso, se refere a mar, e Cracia, poder, tá? E Cracia, poder. Então, seria o poder que vem do mar. De que forma? Aqueles que eram navegantes, que tinham mais embarcações, que comercializavam mais, então adquiriam mais riquezas, eles eram a elite, posso dizer, dos fenícios, né? Aqueles que tinham e detinham maior poderio econômico. Então, quem governa, quem manda, quem é a elite da política até dos fenícios são os comerciantes marítimos. E aí vem aquilo que é mais cobrado quando se fala de fenícios, tá, gente? O alfabeto.
o alfabeto, eles não são os primeiros povos a escrever, mas como eles comercializavam com vários povos, né, tinham que conversar, dialogar com vários povos, eles acabaram criando uma estratégia, que eles perceberam. A escrita que existia, né, era a cuneiforme, dos mesopotâmicos, e a hieroglífica dos egípcios. Então, os fenícios perceberam que, esses outros povos têm uma escrita muito complexa. Não dá não, olha esse canal aí, né, essa ideia. Se vocês terem ideia, os egípcios tinham mais de 2.000 sinais para escrita. E aí os fenícios queriam algo mais simples para ajudar na contabilização dos seus negócios marítimos. Então eles criaram esse alfabeto, né, com 22 letras, e primeiro alfabeto fonético, é isso, é de som. Eles escutam um som, tipo B, e escrevem aí, né? Tem ali o Z. E aí eles escrevem, né? Como é que tá aqui o Z, né? Fazendo correspondência ao nosso Z. Então a gente vê aqui, né? Parece o nosso E. E tudo isso mostra, né? Que eles tinham uma percepção até melhor da fala e conectava com a escrita. Então, só eram 22 sinais que facilitaram a escrita. E isso aqui tem a ver com a nossa história. Por quê? Porque o alfabeto que a gente tem é um alfabeto de origem latina, que vem dos romanos. Mas os romanos copiaram parte do que era dos gregos. E os gregos copiaram dos fenícios. Então, na prática, o nosso alfabeto, ele tem como inspiração o seu tataravô do nosso alfabeto. É esse alfabeto aqui que está para vocês, tá? A religião deles é politeísta. Nenhuma novidade, né? O único povo que é exceção são os hebreus, como vocês viram no videozinho passado. E os hebreus são o único que acreditam em um único Deus. E então os fenícios são politeístas, só que eles têm uma coisinha a mais. Eles gostavam desse negócio de sacrifício humano. Qualquer desarmonia lá na Fenícia já era motivo para estar sacrificando gente. E detalhe, eles sacrificavam até o próprio povo. Para vocês terem ideia, chega um momento que eles chegaram a sacrificar 200 crianças fenícias. Então, essa é um pouco da história dos fenícios, né? Eles são um povo bem simples aqui para a gente compreender. Essa é a essência, aquilo que é cobrado em prova, no vestibular, em tudo que for necessário, tá bom? Agora vamos para os persas. Agora vamos para os persas. Os persas, né? Tá aqui. Eles são um povo que também não tem terras férteis e eles vão conseguir de uma outra maneira. Não comercializando, né? Alimentos de outra maneira, não comercializando. A gente vai ver que os persas vão partir para conquista de territórios que sejam férteis. Então, eles vão partir para a violência, eles vão usar de armas, vão usar de dominação para conseguir, né, os alimentos necessários. Então, a gente tem aqui as características dos persas, em especial. Primeira coisa, os persas, eles antes eram dominados pelos povos medos, então eles primeiro têm que se organizar internamente para depois começar o seu processo de expansão territorial. O primeiro grande imperador dos persas é Ciro. Ciro, então, ele vai sair dessa terrinha aqui, ó, deixa eu botar aqui uma cozinha aqui. Só era isso aqui, a Pérsia. E aí Ciro vai começar a conquistar territórios, depois seu filho Cambises, depois Dario I, e eles vão conquistar só isso aqui, ó. Isso tudo vai ser território dos persas. Tem uma característica diferente aí no termos de dominação que eles faziam de outros povos. Eles chegavam, jogavam a ideia, né? Te dou duas opções. Primeira, ou vocês deixam a gente dominar vocês e pagam impostos, ou aí vem a segunda, ou a gente vem aqui e mata todo mundo com o nosso exército. Galera, quando se ouvia falar só o nome, lá vem um exército persa, a pessoa já se tremia todinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, os persas estão vindo. Ai, que nervoso. Já ficava nervoso, ficava com aquele negócio assim, sabe, fechado, que não cabia um fio de cabelo feito a ponto, passado no óleo, nem Wi-Fi passava. Coisa horrível, ficava tudo com medo. Então, os povos, eles escolhiam a primeira opção, aceitavam ser dominados pelos persas e pagavam impostos. Assim, os persas não seriam tão malvados, eles não matavam o povo e permitiam que o povo seguisse sua própria cultura e religião, tá?
Então, eles formaram esse grande império. Eles dividiram todo esse império em satrápias, né? Como se fosse isso aqui que eu tô fazendo, ó. Dividiu, foi lá, dividiu, tal, muita terra, e eles foram dividir. São 20 satrápias, é como se fosse 20 grandes cidades para que houvesse um melhor controle. O próprio imperador, ele designava pessoas, né, para vir para cá, ó. Colocava pessoas e vinham, e essas pessoas seriam os olhos, os ouvidos e a boca do imperador, já que o imperador persa não podia estar em todos os lugares. Então, era uma forma de controlar. Para interligar todo esse território, os persas criaram, né, foram os primeiros povos a criar essa ideia de rede de estradas. Eram estradas que interligavam tudo isso aqui, tá? Todo esse território, para facilitar a locomoção do exército, caso fosse preciso reprimir, né, alguma rebelião, algo do tipo. Então, eles, para também facilitar a comunicação, foi criado também o primeiro sistema de correspondência. Como é que era isso? Vamos lá. Também que na Lídia, um exemplo, e queremos levar uma mensagem aqui para Pérsia. Aí vinha, né, no cavalinho, 25 quilômetros, pronto, o cavalinho tá cansado, o carteiro, né, vamos dizer assim, também tá cansado. Então, ele pega-se outro cavalo, um outro carteiro e vai mais 25 quilômetros, depois mais 25, até chegar no local, né, em que a carta deveria chegar. Tudo isso pra gente entender que eles estavam tentando comunicar e interligar todo esse processo para facilitar a dominação. Também, eles são os primeiros povos a usar moedas, tá? Essa aqui é a primeira moeda que a gente tem aí, encontramos, né? Então, achados arqueológicos. E mostra aqui, né, que foi do governo de Dario e Xerxes. Então, isso também mostra um pouco dessa cultura deles, já é uma cultura monetarizada. E os persas a gente vai ouvir falar muito ainda no nosso conteúdo. Eles, por causa dessas conquistas de territórios, vão se meter numa confusão com os povos gregos. Vai ter uma guerra aí, né, que é aquela conhecida dos 300. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Para finalizar os persas, a gente tem um pouco da religião deles. Era chamado de zoroatrismo. Também é uma religião politeísta. Só que aqui no caso, eles têm 2 deuses apenas. Hormuz, que é o deus do bem, e Ahriman, que é o deus do mal. Então, esses deuses, eles brigavam, tá? Entre si. A ideia é essa, de que eles brigavam, se digladiavam. E um dia, o deus do bem venceria. Assim esperavam os persas, tá? Então, seria essa aula, é bem básico mesmo, né? Os fenícios e os persas. E das próximas aulas, a gente já vai entrar um pouco na população do Ocidente, entender como foram as primeiras civilizações ocidentais, né? Primeiramente Grécia e posteriormente Roma, tá bom? Então, estudem, bacana, estamos aí para tirar as dúvidas. Valeu!